diante. Que constitua a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, porque fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fragulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo é ajustado e ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo, para sua edificação em amor. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nos encontramos um pequeno número, né? Mas nos alegramos no Senhor. Estamos aqui para adorar aquele que nos chamou. Estamos aqui para nos alimentarmos da sua palavra, né? Pois a palavra de Deus é pão que sacia a fome do faminto, né? Também a água que sacia a sede do sedento. Sem contar também que limpa, né? Diz a palavra do Senhor: conhecer a verdade, ela foi libertada. Quando o cristão ele é movido pelo Espírito do Senhor, ele não vem para o culto assistir o culto, ele vem para cultuar a Deus. Aleluia. Ele não deixa se desperdiçar nada, mas tenta ouvir, tenta guardá-la para que seja abençoada pelo Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu lembro nessa noite uma passagem escrita pelo apóstolo São Paulo, carta aos Efésios, a unidade da fé.
Aleluia. Meus irmãos, pela fé que nós alcançamos esse privilégio de sermos justificados em Cristo Jesus. É pela fé que nós passamos a termos paz com Deus. É pela fé que nós perseveraremos, vamos perseverar. É pela fé que nós estaremos sempre apresentando a Deus as nossas vidas, suplicando a sua bênção, mantendo de pé a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e provações que não se vê. Louvado seja Deus. A fé também é uma dádiva do Senhor. O ser humano por si não tem como conseguir essa fé, crer por si mesmo, mas sim o Senhor que nos dá. Louvado seja Deus. O primeiro versículo, meus amados irmãos, diz assim: aleluia. Pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação do que foste chamado. Louvado seja Deus. Então nós podemos até entender que o apóstolo Paulo, ele pôde ver os irmãos de Éfeso numa caminhada que, na verdade, estava precisando se despertar para poder ter paz uns com os outros, para poder verdadeiramente amar um ao outro, compreender um ao outro. E o apóstolo Paulo se destaca como o preso do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, a responsabilidade que foi dada a Paulo como apóstolo, ele não podia negligenciar. Ele estava sempre atento, escrevendo cartas a várias igrejas, convocando irmãos para poder perseverar em Cristo, para poder santificar-se no Senhor, para despojar-se do velho homem com seus feitos, trazendo sobre a igreja do Senhor exortações, para que pudessem esse povo que alcançou a fé poder ser um povo diferente lá do mundo. Louvado seja Deus. Que esse povo pudessem viver por fé e ter uma natureza mudada, transformada, não mais ser menino constante, mas sim pudesse amadurecer na fé. Louvado seja Deus. Irmãos, isto é o que o Senhor espera de cada um de nós, que a gente possa crescer na graça do conhecimento, conhecer a lei do Senhor, conhecer a nossa posição de servo e saber nos colocar na posição para poder glorificar a Deus. Aleluia. Como eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Fomos chamados para servir ao Senhor, irmão?
Fomos chamados para sermos servos do Senhor. Até sabemos que o nosso descanso não é aqui, é na glória. Quando você estiver aqui, temos que nos congregar, temos que estarmos unificados como igreja, ou como corpo. Temos que estarmos em um só propósito, perseverando no Senhor e orando a Deus para poder estar de pé na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ver alguma referência a respeito deste versículo lido. No capítulo 3, versículo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele relata também: por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Prisioneiro, porque fosse chamado, porque fosse escolhido para aquela missão. O apóstolo São Paulo, ele se destaca como prisioneiro em Cristo por causa dos irmãos gentios, o qual foi levantado ele apóstolo dos gentios, e ele se classifica como prisioneiro, que não pode abrir mão. Ele tinha que pregar, ele tinha que ensinar, irmãos. E quando ensinamos, os que ouvem, claro que tem condição de aprender, de conhecer a Jesus melhor, de poder terminar o culto, estar mais crente do que quando entrou na igreja no templo, tendo condição até de ensinar também, tendo condição de poder amar um ao outro, de poder perdoar um ao outro, tudo por conta de que ouviste a palavra com atenção e conseguiu conhecer a vontade divina. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aleluia. Quando o apóstolo escreve esta carta, estava acontecendo no meio da igreja, certamente, por falta de compreensão. Interessante, meus irmãos, que houve e sempre haverá a falta de compreensão com respeito ao Santo Evangelho. Houve no passado, haverá no presente momento, porque somos seres humanos e a condição de sermos transformados pela palavra de Deus é a mesma, levando cada crente a poder crescer na graça e no conhecimento, entendendo que tem que ter comunhão com o outro, tem que perdoar um ao outro, tem que ser humilde. Humilde não vai ser morar debaixo de um viaduto, né? A nossa cidade aqui não tem viaduto, mas sabe o que é, né? Nova Valéria conhece, Jaqueline, Melenita, os irmãos conhecem. Humilde não é nesse estilo. Esta humildade fala de uma vida aquebrantada, sem rancor, sem opinião, não se incha por nada, mas
em tudo dá glória a Jesus. É humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse no seu ensinamento: se alguém te bater na face, oferece-lhe a outra. Está demonstrando ou ensinando a pessoa a ser humilde. Não é que seja bater na face. Às vezes você é insultado por palavra, atitude, né? E agora você deve não considerar isso. É como se não tivesse entendido nada. Deixa para lá. Você estaria oferecendo-lhe a outra face. Louvado seja Deus. Quando nós vivemos a prática da humildade, nós estamos andando na vontade do Senhor. Nós estamos compreendendo o Santo Evangelho para viver a vida de cristão. Aleluia. O mansidão fala de uma vida relativa à humildade. Você manso. Louvado seja Deus. Eu te vou dizer que bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Lá no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Diz que bem-aventurados mansos, que herdarão a terra. Aleluia. A terra que vai ser habitada por um povo transformado por Jesus. Quando o cristão não consegue entender, ele vai sofrer muito até aprender. Mas quando ele aprende, a história muda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não sofrerá dano, porque ele conseguiu dar lugar ao Espírito de Deus pela sua conversão ao Senhor. Então, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o amor é a base fundamental da vida do cristão. Por amor, nós se submetemos ao Senhor. Por amor, nós se sujeitamos uns aos outros. Por amor, nós perdoamos aos outros. Por amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, sofre também. Quando você vai perdoar, você paga um preço. Aleluia. Você vai perdoar porque você foi ferido, né? Foi justiçado. Mas não pode, foi justiçado. Então, não vou falar mais com essa pessoa. Agora você vai revelar que você é verdadeiramente uma pessoa em Cristo Jesus. Você perdoa. Louvado seja Deus. Existem atos que você pode perdoar simplesmente o seu coração. Mas existem coisas ou atitude que ela é publicada, então é necessário publicar também. Você chega a pedir perdão, né? E o outro ofendido perdoar. Jesus falou
no seu ensinamento com respeito à sua maneira de servir a Deus. Não podemos servir a Deus da nossa maneira, tem que ser da maneira que o Senhor se agrada. Louvado seja Deus. Tem a condição humana. A condição humana não vale, não apela para nada. A condição divina é essa que deve prevalecer. Jesus disse: ao fazeres a tua oferta, e lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com ele. Depois vem e faz a tua oferta. Louvado seja Deus. Interessante, irmãos. Porque não poderia fazer a oferta, depositar e depois pedir perdão. Era fácil fazer isso, né? Às vezes alguém pode até se destacar dessa natureza, sabe até que alguém tem algo contra ele, mas coloca lá e tudo bem. Perante o Senhor, aquela oferta torna-se inútil. Inútil. Porque ele fez de uma maneira dele, onde deveria fazer de maneira bem decente. Quando o cristão tem algo contra o irmão, ele reconcilia primeiro, faz as pazes, tem comunhão, agora vem a oferta ao Senhor. Sabe o que acontece, queridos irmãos? Deus recebe aquela oferta. Deus vai abençoar a vida daquele irmão, daquela irmã, porque fizeste em uma prática decente que na verdade glorifica o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia fala de dois filhos de Adão, Caim e Abel. São dois personagens que trazem uma história muito interessante. Abel era pastor de ovelhas, Caim lavrador do campo. Abel, por sua vez, apresentava ao Senhor cordeiro de um ano sem mancha, sem defeito. O Senhor recebia. Caim, como lavrador do campo, ele apresentava ao Senhor fruto da terra. Fruto da terra. Louvado seja Deus. Como fruto da terra, ele fazia uma seleção, ofertava de terceira carta, vinha também de não boa vontade e tornava-se inútil em ofertar ao Senhor. Deus não recebia. Louvado seja Deus. Interessante. Deus recebe quem dá com alegria, né? Com coração. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus amados irmãos, então essa é a vida que são caminhar neste mundo tenebroso em uma prática de humildade, de mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. É necessário suportar uns aos outros em amor. De outra forma, não estaremos cumprindo a lei de Cristo. Aleluia. Vamos ver que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 19. Aleluia. Servindo ao Senhor com toda a humildade
e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Irmãos, não era tão fácil, né? Na época, isso era o discurso do apóstolo Paulo, falando sobre esse motivo. Louvado seja o nome do Senhor. Servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas de Deus me sobrevieram. Isto era luta, isto era momento difícil, mas o apóstolo São Paulo, ele tinha prazer em servir ao Senhor, em perseverar, embora com lágrimas, motivo para chorar, né? Se curvar aos pés do Senhor, derramar lágrimas, suplicar a Deus graça, para poder superar, para poder permanecer, para poder dar testemunho de Jesus, tanto falando como a sua própria vida. Aleluia. Então ele teve motivo de sofrer, porque os judeus faziam ciladas para tentar lhe condená-lo. Aleluia. Mas ele perseverou com toda humildade e suportando as coisas que sobrevinham, embora foi preciso derramar lágrimas e se manter de pé para resistir às tentações que sobreveio e de poder manter de pé como prisioneiro do Senhor, ou mensageiro do Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quantas essas coisas não há lei. Louvado seja o nome do Senhor. O crente, meus irmãos, a cada dia que passa, ele vai crescendo, ele vai se educando na pessoa de Jesus, ele vai conhecendo a palavra do Senhor, ele vai aprendendo a vida de Jesus na sua vida, para poder conseguir alcançar esse alvo, poder produzir fruto do Espírito na sua vida. Nós somos carne, estamos nesse tabernáculo. Todavia, em Cristo, nós procuramos renunciar a nós mesmos, procuramos manter de pé a nossa conduta de cristão, tudo, tanto para agradar ao Senhor, como para vivermos na presença de Deus, como filhos amados, transformados pela sua palavra que nos foi dada. Aleluia. Glória a Jesus. Então, o fruto do Espírito, isso, caridade. E caridade fala do amor de Deus. O apóstolo diz que
Ninguém nunca viu Deus, mas o Filho, ele fez se revelar. Mas Deus, ninguém nunca viu. Mas diz que Deus é caridade, é amor. E se vivemos em caridade, ele afirma que Deus está em nós. Nós estamos no Senhor. Aleluia. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aleluia. Meus irmãos, embora nós sendo muitos individualmente, irmãos que compõem a igreja, que compõem um povo, e cada um de nós andamos em um espírito, mesmo espírito, que é o Espírito do Senhor, andamos em espírito, adorando, suplicando, intercedendo, e nesta prática de comunhão, de amor, conseguimos manter uma paz que vem selar este vínculo maravilhoso, de termos comunhão com o outro, de sermos membros, em particular, do corpo de Cristo. Embora sendo vários irmãos, somos membros uns dos outros, particulares no corpo de Cristo. Eu posso dizer que eu preciso de você, para você ser meu irmão. Nós precisamos do outro para sermos membros do corpo de Cristo, para completar o corpo de Cristo, para fazermos parte da igreja do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Colossenses 3. Aleluia. Colossenses 3, 14. Colossenses 3, 14. Era para ter domingo da tarde desse aí. E sobre tudo isto, revestir-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Versículo maravilhoso, meu irmão. Colossenses 3, 14. E sobre tudo isto, revestindo-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Que coisa linda! A caridade exercida por cada um de nós que estão em Cristo. O apóstolo afirma que devemos nos revestir. A caridade é indispensável de estar no cristão. Sem a caridade, não dá para sermos cristãos.
Pois ele afirma que a caridade é o vínculo da perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. É pela caridade que nós temos prazer de amar um ao outro, de respeitar um ao outro, de perdoar um ao outro, de querer estarmos juntos, congregando-se na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Há um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Glória a Jesus. Um só corpo, porque somos em Cristo, né? Somos uma igreja. Um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Meus irmãos, existem pregadores de prosperidade. Tudo existe, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado e temos por certeza, a qual aguardamos quando Cristo voltar, porque nós passamos essa vida para o outro. Temos por certeza o descanso na pessoa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vocação é servir a Deus para morar na glória com Ele. Glória a Jesus. Não é bens materiais, mas morar na glória de Deus. Esse mundo é um mundo tenebroso. Nossos irmãos antepassados, quando nós vemos aqui que o apóstolo São Paulo, ele sofreu perseguições e derramou lágrima diante de tentações, cilada contra os judeus, por parte dos judeus, mas ele permaneceu humildemente servindo ao Senhor. Não foi fácil. Esse mundo tenebroso, meus irmãos, não é fácil. Você precisa orar, você precisa vigiar, você precisa ser compreensivo, você precisa suportar tudo por amor a Jesus. Louvado seja Deus. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Aleluia. A graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Deus pode te usar no louvor, e alguém, ao ouvir aquele louvor, ser tocado pelo Espírito Santo. Eu posso cantar o meu louvor, e aquele louvor pode não tocar em alguém, mas para uns, segundo a medida do dom de Cristo, né? O Senhor, Ele aperfeiçoa naquela vida como instrumento do Senhor para aquele ofício. Uns para pregar e ganhar alma para Jesus, uns para louvar
uns para evangelizar, uns oram de maneira que venha essa perfeição do Senhor em nossas vidas. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas a graça foi dada por nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que este não, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Quando fala todos os céus em plural, entendemos que esses céus, né? É simplesmente o céu. O apóstolo Paulo, falando humildemente, ele diz: conheço um homem no Espírito ou fora do Espírito, não sei, Deus o sabe, que subiu até o terceiro céu. Louvado seja Deus. Eu vi vozes que na verdade o ser humano não poderá ouvir, não terá condição de ouvir, né? Mas o homem natural, melhor dizendo, louvado seja Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Quer dizer, Cristo Jesus, ele que deu a igreja, ele deu a igreja apóstolo, profeta, pastores, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Então, quem deu foi o Senhor para a igreja. E a prática deste exercício é uma responsabilidade extremamente séria, porque é a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo, que quer dizer mensageiro, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. São obras muito, podemos dizer, sérias, porque é a obra de Deus. E o objetivo de Deus dar à igreja não é simplesmente a igreja dizer: eu tenho, na minha igreja tem obreiros, tem evangelista, tem pastor. Não é simplesmente para isso, mas a função ou a essência deste presente de Deus para a igreja é para que a igreja seja santificada, seja edificada na palavra do Senhor. Aleluia. Ele diz no versículo anterior: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Só para isso, irmão. Só para a igreja ser santificada e ser edificada na palavra, viver nessa vida, a vida de Cristo, conseguir viver na presença do Senhor, e nem o vento de doutrina conseguir abalar, tirar você da presença do Senhor. Aleluia. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em toda roda de vento, de doutrina, pelo engano dos homens,
e com astúcia se enganam fragorosamente. Louvado seja Deus. Meus irmãos, agora, vamos tão rápido. Nós possamos refletir essa palavra, possamos nós entendermos que ser crente é nos prepararmos, ou estarmos à espera daquele que nos chamou. Possamos perseverar cada dia da nossa vida mais dedicado ao Santo Evangelho. Louvado seja Deus. Podendo verdadeiramente despojar do velho homem com os seus feitos, e viver a vida de nós. Jesus chegou a dizer no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 42, ser perfeito, não é perfeito vosso Pai que está no céu. Eu até digo, enquanto estivermos aqui, nós estamos nessa batalha, nessa peleja, mas um dia, assim como Ele é, nós seremos. A Bíblia diz que o mortal se revestirá da imortalidade, e o que era corruptível, da incorruptibilidade. Que coisa gloriosa! Vem o Senhor para a vida daqueles que perseveram no caminho. Que Deus abençoe. Vamos orar no Senhor esta noite. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, queremos, ó Pai, te dar graça neste momento, pela oportunidade que nos deste para te louvarmos, oportunidade, ó Pai, que nos deste para nos alimentarmos com a Tua palavra. Pai, nós te pedimos por aqueles que não puderam vir, meu Deus, contemple sua vida, fortalece, meu Deus da graça, Senhor, liberta o que não é liberto, bendito, ó Pai, que seja alcançado pelo Teu poder, que venha ser, Senhor, transformado para a glória do Teu nome. Pai amado, abençoa a Tua igreja neste campo de Pentecostes. Visita, Senhor, onde estiver irmão da igreja Batista Moriá. Te pedimos, Deus amado, fortalece o povo, da graça e coragem, ajuda-nos a perseverar, a proclamar o Santo Evangelho, para que as almas sejam alcance pela Tua palavra, pelo Teu poder. Deus amado, dá-nos de paz. Te pedimos, Pai, os moradores desta cidade, meu Deus, salva as almas, trabalha as suas vidas, apresentando as autoridades desta cidade, que o Senhor possa contemplar, possa abençoar. Deus da glória, das noites de paz, continuamos na diante de mim, te oramos por fé, em nome de Jesus. Amém. Palmas, louvem,